janeiro 18, Mateus 13, 31 a 58. Jesus continua falando às multidões através de parábolas. E a primeira das parábolas aqui é a parábola da semente de mostarda. O reino dos céus é igual a uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, é pequenininha. Quando cresce, fica enorme. E os pássaros do céu fazem ninhos em seus ramos. Quando o cristianismo começou, eram só 12 discípulos com Jesus. Não se chamava cristianismo, chamava-se o caminho. Cristianismo vem de Cristo, né? Que é a tradução da palavra Mashiach. Cristo é a tradução de Messias. No grego especialmente no grego, Christos, e no latim. Então, Jesus, Cristo, significa Jesus, o Messias. Era pequenininha a comunidade, mas cresceu e ficou enorme. E muitos vêm se alinhar em seus ramos. O passarinho, ele só faz ninho numa árvore onde ele sinta segurança, onde ele se sinta protegido. E no reino dos céus, nós encontramos segurança. Nós estamos protegidos. É isso que Jesus está falando. A outra parábola é a parábola do fermento. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher esconde entre 3 porções de farinha até que fermente. O fermento na Bíblia, em geral, tem uma conotação ruim, mas aqui não. Aqui, como em Levítico 23:17, a conotação é positiva. Por quê? Porque o fermento escondido, ele vai aos pouquinhos, sem ninguém ver, mudando a estrutura da molécula da farinha. E a farinha cresce, desenvolve, prospera. Assim é o reino dos céus. A palavra, ela vai escondida, pequenininho, né? Lá no oculto, transformando a estrutura da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso pensamento. E nós vamos nos transformando e crescendo e prosperando. Não podemos nos esquecer também que o fermento é misturado com a farinha para fazer coisas gostosas para se comer. Ou a gente vai fazer um pão, ou a gente vai fazer um bolo. Então, o reino dos céus é o nosso alimento. É um alimento delicioso, como um bolo ou um pão. Jesus falava sempre por parábolas, e Mateus explica que ele fazia isso para cumprir o que estava escrito por Davi no Salmo 78:2. Mateus está sempre buscando provar que Jesus é o Messias de Israel. Israel é a fonte do cristianismo. O cristianismo vem do judaísmo. A gente não pode esquecer isso. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: explica-nos a parábola do joio. Explica-nos a parábola do joio. Aí Jesus explicou: o semeador é o filho do homem, ele. O campo é o mundo. A boa semente são os que são do reino dos céus, né? O fermento. O inimigo é o diabo, isso todo mundo já sabe. E a colheita é o fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos que vão recolher todos os que levam os outros a pecar e praticam o mal, e vão lançá-los no fogo.
E lá eles vão chorar e ranger os dentes. A pessoa, quando range o dente, é porque está com medo, né? Tremendo de medo. Não deve ser um lugar muito agradável, não, viu? Mas os justos brilharão como o sol no reino do Pai deles. Nós vamos brilhar como o sol no reino de Deus. Abba. Abba. Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parte disso está lá em Isaías 6, 9 e 10. Outra parábola, a parábola do tesouro. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo que um homem encontra, deixa escondido e alegre, vai, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Por quê? Para ter direito ao tesouro, ele tem que ter direito ao terreno. Ele não pode pegar o tesouro no terreno do outro. Nós temos o direito a este tesouro porque Jesus pagou o preço do terreno. No caso, a nossa salvação. Ele pagou caro. Para nós é de graça, nós não temos que fazer nada, só temos que aceitar. Aceito, Jesus. Eu aceito que tu fizeste isso. Acredito, creio e aceito e quero para mim. Mas ele pagou. Ele pagou com sangue para que nós tivéssemos direito a esse tesouro. O reino dos céus, outra parábola, é como um negociante de pérolas que, achando uma pérola de valor, vende tudo o que possui e a compra. A palavra de Deus é uma pérola preciosa. Davi fala no Salmo 119, que é o salmo maior da Bíblia: a tua palavra é mais preciosa que o ouro puríssimo. Realmente a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa. A pérola é um negócio muito difícil de se pegar, é muito difícil. Por isso que Jesus fala: não deis pérolas aos porcos. Porque o porco, ele quer ficar na imundície dele, lá ele quer ficar lá no mundo mesmo, não está nem interessado em pérola nenhuma. O que um porco vai fazer com uma pérola? É uma coisa muito preciosa, ele não dá valor, porque não tem competência, não tem capacidade de apreciar esse valor dessa pérola, dessa coisa maravilhosa. Então não adianta a gente ficar insistindo com quem não quer. Não quer, deixa pra lá, fica na sujeira. Vai pra lá, seu porco. Fica lá, seu chiqueiro. Outra parábola. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar que pega todo tipo de peixes. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam e escolhem. Os peixes bons vão para o cesto. Os que não prestam são jogados fora. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos verão separar bons e maus. Vocês entenderam? Jesus perguntou, eles responderam: sim. Todo doutor da lei que se torna discípulo do reino dos céus é igual a um pai que tira do seu baú coisas velhas e novas. O que ele está dizendo aqui? O doutor da lei era o que entendia do Antigo Testamento. Ele está dizendo, aquele que entendia do Antigo Testamento e consegue entender do reino dos céus, do Novo Testamento, a nova Brit, né? A palavra grega para testamento é a mesma que significa aliança, é a mesma palavra. Eles escolheram colocar testamento, poderiam ter colocado novo pacto, velho pacto. Quem é doutor do velho pacto e se torna discípulo do novo pacto, ele é como um pai de família que vai lá no baú e tira coisas novas e velhas, porque Jesus não revogou a lei, né? Então, ninguém consegue compreender o novo pacto, o Novo Testamento, sem estudar o velho pacto, o Velho Testamento. E vice-versa, ninguém consegue entender o significado total do antigo pacto, da antiga aliança feita no Sinai com Moisés, que se chama Velho Testamento, sem estudar o Novo Testamento. Eles se completam. Não dá para ficar só em um, porque senão não faz sentido. Você não consegue entender o que está acontecendo ali. O velho diz, vai acontecer, o novo já aconteceu. Mas se você não ligar um ao outro,
Tem que haver uma ligação. Você tem que pegar coisas do baú, coisas velhas e coisas novas, e ligar as duas, para conseguir ter um entendimento do que é o reino dos céus. Bom, Jesus acabou com as parábolas, né? Acabou e foi para sua terra, para Nazaré. Chegando lá, ele pregava nas sinagogas. E todos se espantavam muito com o conhecimento dele, porque onde que saiu esse conhecimento desse? Esse aí não é aquele que é filho do carpinteiro? A mãe dele não é aquela Miriam? Que o nome da mãe de Jesus em hebraico é Miriam. Ela era judia. A gente não pode esquecer. Maria era judia, filha de judeus. O nome dela não é Miriam. Os irmãos dele não são o Yaakov, o Yosef, o Shimon e Yehudá. Olha o nome dos irmãos de Jesus, irmãos mesmo, tá? Filhos do mesmo pai, da mesma mãe, Maria e José. Yosef. Yaakov virou Tiago, a gente não sabe até hoje como, né? Yosef, José, Shimon, Simão, e Yehudá, Judá. E aí as irmãs dele, não são aquelas moças que cresceram aqui com a gente, que brincavam com a gente? Então de onde que veio esse ensinamento dele? Onde que ele aprendeu isso? E ficavam muito espantados, né? Mas não acreditavam nele, não. Eles não acreditaram. O pessoal lá de Nazaré não acreditou que Jesus fosse o Messias de Israel, não. Aí Jesus fala: um profeta não é honrado em sua terra nem em sua família. Só não é honrado em sua terra, Nazaré, e em sua família, os da sua casa. Também não acreditavam que ele fosse o Messias de Israel. Ali em Nazaré ele não fez milagres porque faltava fé. Onde não há fé, não é possível acontecer algo extraordinário. Deus pode tudo. Não há impossível para Deus. Mas nós precisamos crer que Ele pode tudo. Confiar, ter confiança, colocar nossa segurança, nosso refúgio, nosso apoio ali, nele. E aí Ele faz tudo aquilo que nós pedimos. Amém.